E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre PHP e banco de dados MySQL. A gente vai detalhar um pouco mais sobre as operações de select e vamos falar um pouco sobre filtros nas operações de select. Tá? Então, primeiramente, vamos fazer recapitular, né, como é que a gente faz uma operação de select e aí, na sequência, a gente vê select com filtros. Então, só recapitulando da aula anterior, né, para que o nosso programa realize qualquer operação dentro do banco de dados, né, antes ele vai precisar de um elemento de conexão, né, que eu vou chamar para vocês aí esse elemento de ponte. Né? Ele é um elemento que vai interagir entre o arquivo PHP que você programou e a execução desse arquivo, durante a execução, né, do PHP, e então eu vou chamar esse elemento de ponte. Né? Ele vai ser o elemento que vai fazer a interação entre o seu programa PHP em execução e o sistema gerenciador de banco de dados, né? No caso aí, nosso MySQL. Ok? Então, pensando nisso, qual que é a linha desse código que vai ter a ponte de conexão do nosso programa? Né? A ponte de conexão está aqui na variável conexão. Né? É ela quem recebe a ponte, que é feita ali através da função MySQL Connect, passando o host, o usuário e a senha do banco de dados. Tá? Eu mudei um pouco aqui o arquivo de conexão e coloquei ele dentro, a variável dentro de uma condição de if. Né? Se a conexão não for positiva, né, se ela não receber realmente a ponte de conexão, ela vai ser um objeto nulo. Né? Então, not null vira true, né, vira verdade, e aí ele entra nesse if matando o nosso programa, falando que a conexão com o banco de dados falhou. Tá? Então, aí um tratamento bem simples de conexão com o banco de dados, tá? Mas, por enquanto, para a gente funciona. E aí a gente viu que para realizar qualquer operação no banco de dados, né, a gente vai precisar desse elemento ponte. E toda vez que a gente for realizar uma operação no nosso SGBD, né, quando eu falo em realizar uma operação, é um select, um update, um delete, né, um insert. A gente tem que incluir esse arquivo de conexão no nosso programa. No caso aqui a gente tem o programa alunos.php e eu incluí o arquivo de conexão. Né? E aí, através da função MySQL e underline query, a gente pode executar a operação. Né? Então, lembrando que para isso a gente vai precisar da ponte, né, que eu acabei de falar para vocês, ó, a variável conexão, que está aqui dentro do arquivo de conexão, e agora uma frase SQL que eu montei aqui na linha 4 na variável select. Né? Muito importante. Aonde que está acontecendo a comunicação com o meu banco de dados aqui? É na linha 4 ou na 6? Na 6. Né? A linha 4 é uma instrução simples, é uma variável que eu defini agora, acabei de criar, chamada select, que recebe essa string. Né? Aí eu utilizo essa string select para executar a operação que eu quero, que está descrita nessa frase aí, como segundo parâmetro do MySQL Query. Então eu passo a ponte, o segundo parâmetro que é a operação que eu quero realizar e maravilha. Né? Lembrando também que é importante que quando a operação for uma operação de select, né, a gente espera que o programa, que o sistema gerenciador de banco de dados devolva alguma coisa. Né? Se eu estou querendo selecionar os alunos, é para exibir essas informações no site. Né? Então, eu preciso armazenar essas informações em uma variável de resultado, né? E essa variável eu posso chamar de qualquer nome também, tá? Não é padrão. Posso chamar de R, posso chamar de resultado. Vocês vão encontrar com várias nomenclaturas aí na literatura. Então, o resultado recebe a consulta, né? Depois que ela obtém esse resultado, né, a gente vai utilizar esses valores que foram pedidos ao SGBD. Para isso, a gente precisa percorrer esse resultado. Né? Então, a gente vai percorrer a variável resultado. Então, se eu falo em percorrer, eu já associo a repetição. Né? Então, a gente vai utilizar para repetir esses dados a função MySQL fetch assoc, de associativo. Né? Ele vai me trazer os índices associativos a cada chamada. Né? E eu passo para essa função a variável resultado, que é a variável que tem, né, os elementos que eu acabei de obter aqui na linha 6. Ó. Obtive os elementos aqui através da consulta,
Aí eu uso uma SQL Fetch ASOC dentro de um laço de repetição para pegar todos os alunos que estão ali no meu sistema, né? Então, pensa, né, que essa variável resultado que a gente recebeu ali na linha 6, né, aqui, pensa que ela contém todas as tuplas retornadas do banco de dados. Não. Vamos pensar que eu fiz essa consulta lá no MySQL Workbench ou no PHP-MyAdmin, que é no caso aqui a visualização que a gente está tendo. Então eu tenho aqui 5 tuplas no meu banco. Né? Já inseri aqui o Ricardo, a Gisele, a Ana, a Maria e o João. Né? E para cada tupla que está dentro dessa variável resultado, eu desejo realizar uma ação, né? Que seria, por exemplo, imprimir um bloco de informação do aluno para o usuário ver esse bloco na página. Né? Então significa que a cada vez que a função MySQL fetch ASOC for executada com a variável resultado, né, é como se a tupla, né, se aquela tupla que está ali na primeira posição fosse atribuída à minha variável linha. Né? Então a variável linha vira um vetor associativo, né, uma MySQL fetch ASOC. Então eu tenho linha na posição prontuário, linha na posição nome, linha na posição e-mail, linha na data de nascimento e linha sexo, que eu estou utilizando aqui no meu Zecla. Linha prontuário, nome, e-mail, data de nascimento e sexo. Então, na primeira vez que eu faço esse while, na hora que ele cai aqui na instrução, ele faz linha igual a MySQL fetch ASOC resultado. Tem resultado? Tem vários ali, né? Então o que ele vai fazer? Pegar o primeiro e jogar dentro dessa variável linha, né? Na sequência, é como se ele riscasse da variável resultado aquela linha que ele acabou de jogar na variável linha. Então, né, o próximo agora da interação vai ser a linha de baixo, né, mas vai acontecer depois do laço. Então ele vai aqui ó, exibir prontuário, linha prontuário. Então, o primeiro informação vem aqui no linha prontuário. O nome, né, o Ricardo, entra no linha nome. Né, o e-mail do Ricardo. Data de nascimento do Ricardo e o sexo do Ricardo. Né? Vai executar. Aí acabou o laço de repetição aqui, o que ele faz? Ele vai tentar executar de novo. Linha recebe MySQL fetch ASOC, resultado novamente. Então agora as tuplas restantes são essas 4. Não. Então ele pega a próxima tupla, armazena na variável linha, né? Remove ela da resultado e percorre o laço. Né? Percorreu o laço, agora tem o prontuário, nome, e-mail, data de nascimento e sexo da Gisele. Né? E isso vai acontecendo para cada uma das tuplas. Ó. Novamente, né? Linha recebe os dados da Ana, sai do resultado, executa o laço, né? Vai para Maria, executa o laço, vai para o João, executa o laço e agora, né, importante, acabou-se os elementos da variável resultado. Né? Então, quando o laço bateu aqui, voltou e fez linha igual a MySQL fetch ASOC resultado, sem ter mais nada na variável resultado, a variável linha recebe nulo. Né? Ela recebe um null aqui. E aí, quando ela recebe um null, né, vai ficar while null. Né? While null é a mesma coisa que while false no PHP. Tá? E nas posições anteriores não era nulo, porque linha não estava nulo. Linha era um vetor. Então, aqui no PHP, a gente pode tratar aqui como condição, né, número positivo. Se tiver um vetor que não é nulo, ele dá como verdade e entra no laço. Aqui, quando ele recebe nulo, né, aí ele vai sair do laço, porque o while null encerra o laço. Né? E aí no meu banco ele exibiria, na minha página, quando eu rodasse a página, né, ela processaria isso lá no meu servidor e exibiria depois esse HTML recebido do servidor web. Né? Beleza. Vamos supor que a gente queira, né, filtrar, né, os alunos. A gente já tem lá, por exemplo, 1000 alunos cadastrados e eu desejo visualizar apenas, sei lá, os alunos de sexo masculino ou feminino, ou apenas alunos que tenham nascido após o ano 2000, ou alunos que tenham o sobrenome Silva. Né? Dessa forma, a gente vai precisar realizar uma operação de filtro. Né? Então, eu coloquei aqui no meu HTML já um filtro, né, uma div ID filtro com um formulário. Esse formulário, por enquanto, vai mandar pelo método post para a própria página alunos, né, os seguintes campos. Né, tem um rádio button aqui de sexo e um rádio, um text com o nome que a gente quer filtrar. Né.
Quando eu apertar o botão filtrar, ele vai atualizar a página enviando um post, né? E aí, beleza. Né? Mas, ó, percebam que o Select ainda está trazendo todos os alunos. O que eu preciso fazer? Né? O que eu vou precisar adicionar para que esse filtro seja realizado nessa interação de filtro? Né? Eu preciso modificar a minha variável Select, que é ela que vai ser executada na MySQL Query. Ok? Então, aqui, o que eu faço? Ó, percebam que eu fiz um recorte ali, né, onde estava a variável Select, e agora a gente vai fazer uma verificação. Né? Se a variável post não estiver vazia, significa que eu vim para a página alunos pelo filtro. Né? Eu cliquei no filtrar. Eu não acessei direto aqui alunos.php e dei enter, né? Só por get. Né? Eu fiz um post, porque eu apertei o botão filtrar do meu form de método post que manda para alunos, ok? Então, se ele entrar nesse if, significa que eu vim pelo filtro. Então, se eu vim pelo filtro, eu preciso concatenar na minha variável select algumas condições. Select asterisco from aluno. Se o post não for nulo, não for vazio, então eu concateno aqui, ó, where 1 igual a 1. Né? Esse 1 igual a 1 é simplesmente para facilitar as próximas interações que a gente vai fazer aqui. Tá? Por quê? Porque eu vou agora concatenando os filtros. Né? Nesse primeiro bloco, eu só vou concatenar o filtro de sexo. Então, ó, se estiver setado post sexo, né? Por que se estiver setado? Porque o rádio, né, quando eu não seleciono nenhuma opção, ele não vem no meu post. Ó. Vamos fazer um teste aqui. Né? Vou acessar a página alunos. Quando eu clico em filtrar, né, ele não veio o valor do masculino e feminino. Né? Se eu clicar aqui, ó, masculino, eu tenho filtro aqui e ele traz só, né? Então isso aqui deu verdade, set deu true. Então existe um filtro de sexo. Então eu coloco na minha variável sexo o que eu recebi no post, que vai ser M ou F. E aí eu concateno na variável select, ó, um end sexo igual a variável sexo, que vai estar aqui F ou M. Né? Então, como que vai ficar minha variável select? Select asterisco from aluno, espaço, where 1 igual a 1, espaço, end, sexo igual a sexo. Tá? Esse where 1 igual a 1, né, é, por exemplo, se eu tivesse apertado o filtro, eu enviei o post, certo? Mas eu não enviei o sexo aqui. Então, ele ficaria só com o where, né? Então, eu coloco where igual 1 igual a 1, para que eu facilite a concatenação nos próximos passos. Né? E se eu quiser adicionar o filtro de nome, ó, dentro do mesmo bloco de if not empty post, né? Depois de fazer o do sexo, o que eu faço? Um outro if. Se o nome não for vazio, então o que eu faço? Nome recebe post nome e concateno, depois do meu select aqui do end sexo, eu concateno um outro end, né? Uma outra condição para filtrar, nome, like, abre aspas simples, fecha aspas simples, porcento nome. Lembram do porcento aqui no SQL? Né? Ele vai trazer todo mundo que contém o nome que eu digitei, seja no início, seja no fim, seja no meio, porque eu coloquei porcento dos dois lados. Né? Se eu quisesse, por exemplo, filtrar só por sobrenome, né, eu tiraria o porcento do final aqui e deixaria o porcento para trás só. Então seria qualquer coisa mais o sobrenome que eu digitar. Beleza? E ao término aqui eu coloquei a ordenação, né? Select asterisco, lá em cima, né? From tabela aluno, where 1 igual a 1, coloco, concateno com os filtros e aí ao término eu concateno com a ordenação, ok? E aí agora com vocês, né? Vocês vão fazer o teste de seus conhecimentos e além das perguntas teóricas aí que vocês vão visualizar a respeito dessa aula, o último exercício vocês vão precisar modificar esse bloco de if, né? Vocês vão refazer todo o if e acrescentar a condição para que eu coloque nascidos a partir de. Né? Então eu posso filtrar por sexo, e por nome, e por data de nascimento. Né? Ó, como que ficaria isso aqui no meu código? Ó. Vamos acessar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, pessoas do sexo feminino que nasceram no ano 2000, né? No dia 1º do ano 2000, e aqui eu tenho uma pessoa do sexo
masculino também no ano 2000. O resto é tudo depois, é antes de 2000. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no meu filtro, o ano de 2000, janeiro, dia 1º, e filtrar, eu vou trazer a Ana e o Ricardo que nasceram no ano 2000, né? Certo? Mas eu quero combinar, por exemplo, agora. Eu quero somente pessoas do sexo feminino que nasceram no ano de 2000. Então, combino com o filtro de sexo. Janeiro, dia 1º, apenas pessoas do sexo feminino, né? Então, ela trouxe só a Ana do sexo feminino. Então, esse é o código que vocês vão ter que fazer aqui nesse exercício, né? Esse exercício eu vou avaliar depois, o último, né? Ele vai ser dissertativo, então vocês só vão copiar o código e colar na resposta do exercício. Ele vai estar no último exercício do teste dos conhecimentos, tá? E a atividade de vocês é, finalizando o vídeo, fazer o teste de seus conhecimentos para amanhã, tudo bem? E na quarta, novamente, mesmo esquema, a gente vai fazer aí um exercício comentado entre os grupos. Para mais dúvidas aí, quem quiser dar uma estudada mais a fundo, né, nas bibliotecas do PHP para MySQL e né? Quem quiser estudar um pouco de SQL, está enferrujado, acesse aqui a referência do W3 School em SQL, né? E quem precisar retomar também algum conceito do PHP, acessem as referências do PHP no W3 School. Lá tem exercícios, tem diversas outras coisas para vocês praticarem, tá? Então é isso e até mais, pessoal.